Amados irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um dia de encontro através da Escola Bíblica Dominical, convidando os alunos, os amigos e todos aqueles interessados a continuar fazendo as lições que nós temos acompanhado a partir da carta de Paulo aos Colossenses. Sejam todos bem-vindos a essa manhã, ou seja qual for o dia que você tenha acesso a esse conteúdo, louvamos a Deus por sua vida. Nós queremos iniciar esse momento com oração. O tema de hoje é perigo à vista. Paulo faz advertências aos colossenses a respeito daquilo que ele enxergou como perigos à fé. Eu quero dividir com você ou compartilhar essa lição, mas é claro, depois de orarmos juntos. Então, prepare seu coração, abra a sua Bíblia em Colossenses no capítulo 2, os versos de 16 a 23. Logo nós vamos ler esse texto, mas agora convém que nós oremos juntos. Querido Pai, mais uma vez é privilégio nosso ter esse encontro diante da Tua Palavra para podermos, ó Deus, sermos aperfeiçoados em Ti. Queremos nesta manhã, nesse momento, quando nós estudamos sobre os perigos à vista, na abordagem de Paulo, também perceber as coisas que podem desviar a nossa atenção da verdadeira fé em Cristo Jesus. Obrigado pelos alunos e por todas as pessoas que de diferentes lugares estão conectados conosco em mais um dia. Louvado seja o Teu nome, contamos com a inspiração do Teu Espírito sobre nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está conosco. Eu quero convidar cada um de vocês a abrir e ler o texto que está em Colossenses, no capítulo de número 2, os versos de 16 a 23. Esse trecho, ele completa o capítulo de número 2. Então, assim está escrito dos versos 16 ao verso 23. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Essas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões e enfatuando sem motivo algum a sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo? Como não toques, não proves, não murmureis ou não manuseeis? Verso 22. Todas estas coisas estão destinadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Esse é o texto que completa a abordagem, as advertências acerca das falsas doutrinas que Paulo faz no capítulo 2, tá bom? Hoje, nós queremos pensar sobre esse texto e o objetivo da nossa lição hoje, no que diz respeito ao saber, sentir e fazer, que estabelece aí um trilho de aprendizado para nós. Tem 3 alvos importantes. O primeiro deles é entender que existem práticas religiosas e tendências que assolam as pessoas desde a antiguidade. Práticas que existem ao longo dos séculos, que representam um desvio à sã doutrina, mas elas avançam na história e é possível encontrá-las hoje, em nossos dias. A segunda coisa, como alvo da nossa lição, é valorizar igrejas baseadas na boa doutrina e fundamentada na palavra de Deus. Também é objetivo nosso que você valorize a igreja que está firmada
na sã doutrina e na palavra de Deus. E por último, como objetivo, que você não deixe de levar, você não se deixe levar por sistemas religiosos que apresentam outros deuses para você, ou que propõem novos e diferentes deuses. Esse texto é bem completo quando Paulo faz uma abordagem sobre a prática dos falsos mestres naquele tempo. E será muito oportuno passar por ele e fazer uma comparação com os nossos dias. Só para você lembrar o contexto da carta de Paulo aos Colossenses, que já consideramos em aulas anteriores, esta certamente é uma carta que foi dirigida às cidades, não apenas à igreja de Colossos, mas uma carta direcionada a Antioquia, a Icônio, a Listra e a Derbe. E é bem interessante porque essas igrejas, elas estavam perturbadas por falsos mestres. E é claro, esses falsos mestres, eles não aceitavam a ênfase da pregação de Paulo, que era exatamente a justificação pela graça por meio da fé em Cristo, e é o suficiente. Então, para os falsos mestres, isso não bastava, era só o primeiro passo, e como se não bastasse, era necessário que os novos convertidos, eles acrescentassem à sua conduta circuncisão e observâncias de dias, como festas e especialmente a guarda do sábado. A observância das leis de Moisés. Eles, por serem confrontados com Paulo, eles não hesitaram, então, em depreciar a imagem de Paulo. A carta de Paulo é uma defesa do seu apostolado, mas é um confronto contra as falsas doutrinas ou os falsos mestres que se levantaram com grande influência naquele tempo. A advertência que Paulo faz nesse texto de hoje é muito interessante, porque ele faz uma consideração tripla a respeito dos falsos mestres. Ele vai considerar uma advertência que leva em consideração 3 práticas que estavam presentes na sociedade naquele tempo. A primeira prática é o legalismo. Então, nós vamos nessa lição de hoje conversar um pouco sobre o legalismo daquela época e como podemos viver uma fé que não seja marcada ou influenciada pelo legalismo. A segunda coisa que Paulo vai apontar como advertência é o misticismo. E aqui está presente o culto a anjos e outros elementos que fazem parte aqui do diagnóstico de Paulo. E o terceiro, não menos difícil essa abordagem e advertência, é o ascetismo, que diz respeito à maneira como as pessoas abordavam o corpo, a carne, e como estavam convictos de que sacrificando a carne poderiam sobrepujar e alcançar virtudes espirituais, é claro, pelas forças humanas. Então a nossa lição de hoje vai reunir esses 3 elementos que Paulo apresenta como uma advertência, que é o legalismo, o misticismo e o ascetismo. Acompanhe comigo a primeira delas, que é o legalismo. A primeira coisa que nós encontramos aqui no texto e serve de advertência são as obrigações impostas. Paulo vai falar das obrigações impostas ao dizer assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou de lua nova ou de sábados. Essas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O que nós encontramos aqui no legalismo são obrigações impostas. E essas obrigações impostas, elas se dividem em 2 aspectos: as proibições de comidas e bebidas
cujo o cerne da lei estava como referência: não coma isso, não coma aquilo, era uma proibição de alimentos. E isso tem uma relação muito importante, porque Paulo escreve para uma igreja numa comunidade em que eles estavam propensos a comer comidas sacrificadas a ídolos. Mas nesse contexto, Paulo está falando sobre o legalismo que impõe, que faz obrigações para que comidas e bebidas estejam dentro de vamos dizer, de um roteiro de proibições e de liberação. Somado a isso, não apenas a obrigação imposta da proibição de comidas e bebidas, mas a observância dos dias. E aí tem a ver com as festas de lua, com as festas de Pentecostes, ou com as festas tradicionais que faziam parte da antiga aliança. E mais ainda, a guarda do sábado. Veja, o que Paulo está defendendo então é que agora a liberdade em Cristo nos livrou de todas essas obrigações impostas. Isso faz muito sentido. E qual é o argumento que Paulo vai usar? Paulo vai dizer que estas coisas, elas eram sombra. Elas eram sombra de uma realidade, e a realidade é Cristo. Então a sombra deu lugar à realidade, e a realidade é Cristo. Uma sombra não faz realidade, mas a realidade faz sombra. Nesse contexto, Paulo está dizendo que não é preciso mais a guarda do sábado, não é mais necessário a observância dos rituais de comidas e de bebidas, porque tudo isso fazia parte da antiga aliança e apontava para uma nova aliança, que de uma única vez o Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, ele cumpriu todas as exigências e não deixou sobre nós exigências da lei, mas ele cumpre na sua própria carne as exigências da lei. Obviamente que a maioria de nós, no contexto contemporâneo, um pouco mais distante daquela experiência da igreja dos Colossenses, vez por outra, somos também acometidos por essas interrogações. Aqui eu vejo com mais frequência nos nossos dias, nem é a circuncisão, porque esta era tão evidente naquela época, ou a guarda de festas, ou de luas, ou de Pentecostes, como eles guardavam, mas o que é mais comum nos nossos dias é uma questão sobre a observância do sábado. E veja, a Bíblia nos ensina que o sábado era um sinal da antiga aliança. E Paulo diz que aquilo era apenas sombra. Veja, o Novo Testamento em nenhum lugar recomenda que o cristão guarde o sábado. Os cultos na igreja primitiva eram realizados no domingo. E mais, não há nenhum sinal assim no Antigo Testamento de que Deus esperava que as nações gentias elas observassem o sábado. Posso dizer mais, o Concílio de Jerusalém, que aconteceu entre a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo, não impôs a guarda do sábado aos crentes e gentios. Isso é muito interessante lembrar. E Paulo, nas epístolas que escreveu, ele preveniu os gentios acerca de diversos pecados, mas ele não fala nada em nenhum momento sobre o pecado de não guardar o sábado. Ele fez várias advertências a pecados, mas ele não faz nenhuma menção a isso. Além disso, Paulo ensinou que guardar o sábado era uma questão da liberdade cristã. E mais, os pais da igreja primitiva, no início do primeiro século, eles celebravam, sim, o dia da ressurreição como o dia consagrado ao Senhor. Portanto, a exigência
de dias específicos ou a imposição de comidas e bebidas, de acordo com Paulo, faz parte do legalismo. O legalismo, para Paulo, ele pode ser definido como a busca de uma intensa experiência religiosa baseada nas ações humanas. Exatamente, o homem é responsável por isso. O legalismo é a religião da realização humana. O desafio para nós, ao lermos as cartas de Paulo aos Colossenses, é compreender que a salvação é absolutamente conquistada, única e exclusivamente pelos méritos de Cristo, para quem toda a lei apontava. Ele é a realidade. Obviamente que a obediência a Cristo não despreza o nosso compromisso com os mandamentos de Deus. Mas agora estas leis, elas estão guardadas no coração como um código de conduta moral. E nós só podemos realizá-los pela graça soberana de Cristo, não por nossas próprias forças ou méritos. O que basta dizer é que em Cristo nós estamos completamente alcançados por sua graça e temos salvação plena em Cristo e não há necessidade de nenhum ritual imposto para que você tenha acesso à vida eterna. Então, essa primeira advertência que Paulo faz diz respeito ao legalismo. E eu volto a trazer esta questão porque acho que o autor foi muito feliz ao dizer que uma sombra, ela não faz realidade. A realidade é que faz a sombra. Quando Jesus veio, ele dissipou a sombra. A realidade é Cristo. Por isso, a vida cristocêntrica, a vida centrada em Cristo, a vida que mais e mais se parece com a pessoa de Jesus, é a vida que está repleta, vamos dizer, dos ensinamentos e da presença de Cristo por meio do seu Espírito. Como isso deve ser na nossa vida? Não fruto de uma imposição, mas de um relacionamento pessoal com Cristo. E por meio do seu Espírito, ele modela em nós a imagem do seu ser. A segunda coisa que nós encontramos como descrição de Paulo e como advertência, primeiro é o legalismo, o segundo é o misticismo. Onde está presente o misticismo? Veja, o misticismo religioso era definido aqui como uma busca intensa por uma experiência religiosa subjetiva. E Paulo vai falar sobre o misticismo levando em consideração duas coisas importantes. A primeira, o cuidado. Devemos ter cuidado. Ele elenca dois temas importantes: o culto aos anjos e as visões. Observe no seu texto que Paulo vai dizer assim, verso 18: ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Qual é o aspecto que Paulo está trazendo aqui sobre o misticismo? Os falsos mestres ensinavam que para se aproximar de Deus é difícil sem uma mediação. E é óbvio que esta mediação não estava sendo defendida como uma mediação exclusivamente em Cristo. Por isso aqui o culto aos anjos. Os falsos mestres ensinavam que o culto aos mensageiros de Deus aproximavam as pessoas da revelação de Deus, portanto, mais e mais próximos de Deus. Irmãos, isso é uma tremenda heresia.
O culto aos anjos, naquele tempo, então, Paulo os adverte para dizer que ninguém deve se considerar, veja, humilde. Olha que coisa interessante. Não vos prive do prêmio alegando humildade, ou seja, eu não posso ver a Deus claramente, nem me aproximá-lo. Em razão de uma humildade, eu preciso de um encontro que seja com um intermediário, com os anjos. O culto aos anjos tem esse lugar substituto. Ele substitui, é claro, o sacrifício perfeito de Cristo, que com a sua morte inaugurou um novo e vivo caminho, nos deu acesso completo ao Pai. Culto aos anjos, visões, o que Paulo chamou de misticismo, experiências que traduziam o desejo de crescer espiritualmente, se aproximando, mas não da forma correta. O anseio dos crentes era bom, se aproximar e crescer diante de Deus, crescer espiritualmente. Mas a proposta dos falsos mestres era um desvio que ele chamou de enfatuando com pensamentos carnais, com uma mente carnal. Ou seja, não vem do Espírito de Deus, vem das escolhas e das decisões humanas. O cuidado que se deve ter, então, é para que verdadeiramente as pessoas possam estar convictos de que Cristo tem um lugar central. É interessante porque o verso 19 diz assim: e não se mantendo unido à cabeça, organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Veja, sobre o misticismo, Paulo vai fazer a abordagem sobre o cuidado com o culto aos anjos, cuidado com as visões, o cuidado com a mente carnal. E, ao mesmo tempo, vai chamar a atenção para o fato de que não devem desprezar o lugar de Cristo como o cabeça. Então, o verso 19 diz: e não se mantendo unido à cabeça. Eles defendiam o culto aos anjos, defendiam as visões como uma forma de ter experiências místicas de relacionamento com Deus, fruto de uma mente carnal, e ele diz, o texto, estavam desconectados do cabeça que é Cristo. É claro, se você coloca qualquer outro intermediário para a sua fé e para a sua salvação, que não o único mediador que é Cristo, esta é uma religião ou uma igreja sem o cabeça que é Cristo. Bem importante lembrar que a orientação de Paulo é retenha a cabeça, ou seja, mantenha a convicção de que Cristo lidera, que ele é o cabeça do corpo. Veja, a igreja é um corpo, a igreja é um organismo vivo. Não é um amontoado de corpos reunidos por um credo comum. A igreja é um único corpo, do qual somos muitos membros. E o cabeça é Cristo. A abordagem que Paulo faz chama a atenção para esse misticismo. Nos nossos dias, qual é a experiência de culto aos anjos, de visões, de uma mente carnal que compõe o misticismo de nossa geração? Que constitui o misticismo que esvazia o sentido amplo, completo do sacrifício de Cristo. Qualquer ritual humano que você precise acrescentar. Veja, acredito que o jejum, ele também ocupou um lugar assim no coração da igreja contemporânea. O jejum como sendo uma prática
por algumas vezes imposta, e que as pessoas acreditavam que, através dessa prática do jejum, há muita espiritualidade na vida daqueles que estavam dispostos a sacrificar a carne para santificar o corpo e a mente. Vejam, eu não estou esvaziando o sentido do jejum. Há muito lugar e carência e necessidade do jejum. Mas ele também fez, aí ele prefigura como um aspecto místico. E equivocadamente muitas pessoas enxergaram no jejum mais espiritualidade e comparativa entre aqueles que fazem o jejum e aqueles que não fazem. Sim, nos nossos dias, grande necessidade há para a prática do jejum, mas o que Paulo está dizendo é que nesse contexto aqui, o misticismo voltado para o culto aos anjos, para as visões, como experiências místicas, sensoriais, que compõem o relacionamento com Deus. E ele diz, baseados numa mente carnal e desconectados do cabeça que é Cristo. Veja, é possível que a igreja do século XXI também seja marcada por sensações e por ações humanas que estão carregadas de misticismo. Imagine uma cidade como a nossa, cheia de sincretismo, dos lugares aonde nós viemos, de tradições dos nossos pais, com uma religiosidade completamente marcada por misticismo. Então não faltam elementos para que a gente possa agregar à fé nos nossos dias alguma coisa que possa representar, vamos dizer, uma virtude a mais, um poder a mais, uma revelação a mais, quando na realidade está completa em Cristo. Para esse tempo, o desafio é reter o cabeça, é manter Cristo como sendo o governante soberano e supremo. É não ser um corpo sem cabeça, mas é sermos membros do corpo alinhado com Cristo. Acredito que a terceira e última consideração, que é sobre o ascetismo, ela completa bem essas denúncias de Paulo. Veja, a primeira é o legalismo, a imposição das práticas religiosas, entre elas a guarda dos dias e a circuncisão. A segunda, nós acabamos de ver que é o misticismo, no caso daqueles irmãos, o culto aos anjos, e também as visões, frutos de uma mente carnal desconectadas do cabeça que é Cristo. Mas agora vejam o ascetismo. Veja, o que é o ascetismo? O ascetismo é um tipo de moral filosófica. E o que prega o ascetismo? Prega o desprezo ao corpo e às sensações corporais, assegurando, pelo sofrimento físico, o triunfo espiritual. Aqui nós temos uma espécie de sacrifício do corpo, submetido a todo tipo de dificuldades que possa resultar em dividendos espirituais. Aqui podemos citar o flagelo do corpo. Os monastérios marcados pela punição corporal traduz essa realidade, o ascetismo. A forma de fazer o corpo sofrer para expurgar a carne e para evidenciar o espírito. Então, os versos de 20 em diante diz assim: se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesseis no mundo, como não toques, não proves, não manuseis?
Todas essas coisas estão destinadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. A severidade no tratamento com o corpo diz respeito ao ascetismo. Então, de um lado e de outro, no legalismo, no misticismo e no ascetismo, os movimentos que a igreja estava sendo convocada a fazer, promovido ou provocado pelos falsos mestres, representavam um desvio. E um desvio que todos os dias é possível acontecer nas nossas vidas. Quando nós acreditamos que por nossos esforços nós podemos conquistar ou ser merecedores ou dignos da salvação em Cristo. Isso não pode ser possível por nossos méritos. É obra única e exclusivamente do Salvador, que é Cristo. Obviamente que nós não devemos descansar da luta contra o pecado, mas nós fazemos isso baseados na força que vem de Cristo Jesus, para crucificar a carne com suas paixões e concupiscências, porque assim como Cristo morreu e nós morremos com Ele, quando Ele ressuscitou, também nós vivemos com Ele. A nossa alma viveu com Cristo. E agora temos um novo trilho e uma nova caminhada e uma nova conduta. Então é possível dizer, em conclusão, 3 coisas muito importantes e essenciais para a nossa lição de hoje. A primeira, que Cristo é o fim do legalismo. Porque Ele é o fim da lei. Não significa dizer que com Cristo não há mandamentos. Muito pelo contrário. O mandamento por excelência em Cristo é o amor. E o amor é um resumo de todos os mandamentos. E a nossa liberdade deve ser regulada pelo amor. Senão vira libertinagem. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o fim do legalismo é Cristo. É importante lembrar isso. Segunda coisa é que Cristo é o remédio para o misticismo. Aqueles que encontram tudo em Cristo não mais precisam procurar outro conhecimento ou experiência de qualquer lado que possa suprir ou preencher a sua vida. Por isso, em Cristo nós temos toda a condição, não é, de viver plenamente a vida espiritual com Cristo. Não há nada mais que seja necessário. Ele é o suficiente. Ele é o Senhor e suficiente Salvador. E por fim, Cristo é a negação do ascetismo. Sim, o sacrifício realizado no Calvário é eficaz para a nossa salvação, e qualquer objeto ou ação que queira acrescentar o mesmo poder da cruz, ele é anulado pelo sacrifício perfeito de Cristo. Esta convicção e esta advertência de Paulo não deve soar como uma vida cristã libertina, uma vida sem os fundamentos da palavra de Deus e sem obediência, uma vida onde, na ausência da imposição de rituais ou de tradições, você esteja simplesmente convidado a viver uma vida medíocre ou relapsa diante da grandeza e do soberano Deus. Muito pelo contrário, o Senhor nos ensina que a vida cristã é um relacionamento livre, um relacionamento de amor,
Um relacionamento onde nós evidenciamos na nossa vida diariamente essa gratidão e amor que temos a uma obra completa e perfeita, jamais possível ao homem, mas capaz ao Filho de Deus. E tão abrangente, que alcança todos os meus dias, que me dá força na fraqueza, que cancela o meu escrito de dívida, que me reconcilia com Deus, que faz a minha alma ressuscitar, sem a exigência dos preceitos da lei que repousam sobre a competência humana. Você é livre, não para viver de qualquer jeito, mas para viver uma vida segundo Deus. O perigo à vista é o perigo do legalismo e da imposição das leis. Alguém já disse certa vez, Ivênio dos Santos dizia que se você não rouba porque tem medo do ladrão, ele diz que você é um ladrão. Mas quando nós não fazemos isso, porque há uma natureza espiritual em nós, isso não mais me identifica, não mais estou voltado para as práticas que tinha antes de Cristo. Então há sim um relacionamento vivo que está aí transformando a sua vida. Por isso, nesta manhã ou nesse dia, o desafio é o chamado a viver um relacionamento com o Senhor. Não se deixe intimidar, disse ele. Ninguém vos prive do prêmio. E mais, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa de dias e festas, ou de lua nova, ou de sábados. Mas que você viva a satisfação plena em Deus, em obediência, pela sensibilidade do Espírito de Deus no seu coração. Que Deus nos abençoe. Creio que você tem um desafio, assim como eu, de sermos sensíveis à voz do Espírito de Deus que em nós habita, para encontrar a razão de nossa suficiência na pessoa de Cristo. Eu convido você a fazer mais uma oração de entrega nesta manhã. Soberano Deus, a graça e o louvor sejam ao teu precioso e poderoso nome. Neste momento, Senhor, sabemos que Cristo realizou uma obra perfeita e completa para a nossa salvação. E assim como no passado, também hoje sofremos os perigos e a possibilidade de nos desviarmos, buscando agregar à fé elementos que não são necessários para a nossa salvação. Pedimos que o Senhor levante nesta geração homens e mulheres de relacionamento vivo com o único e suficiente Senhor e Salvador que é Cristo. E que cada vez mais a nossa relação com Cristo seja completa, seja reveladora e nos modele e nos aproxime mais e mais do Pai. Obrigado pela mensagem de Cristo, que é o reino de Deus é chegado. Pai, obrigado, porque o teu governo está presente aqui. E pedimos que este governo lidere sobre nossas vidas para a tua glória e para a tua honra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e os conduza em paz, segundo a graça de Cristo. Deus nos abençoe.